Olá pessoal, então hoje nós começamos a analisar as provas da SpaceX de 2005 até 2019. Então vamos trabalhar a prova de 2005. Essa prova é diferente das provas que nós temos hoje em dia. Ela tinha apenas 14 questões. Nessa época, 2005, ainda não cobrava os assuntos do terceiro ano do ensino médio, então vocês vão perceber que não tem questão aí de números complexos, de polinômios, de geometria analítica. Esses assuntos eles vêm em 2011, é onde tem o início, né? Então até 2010 ali nós vamos trabalhar provas que não tem, então, essas três áreas aí, esses três assuntos. E vocês vão ver que é muito cobrada a parte de trigonometria. PA e PG também cai bastante. Então são provas que vocês têm que ter apenas como base do assunto que é cobrado hoje em dia. Mas não é uma prova que você deve usar como base para a prova, no sentido conteúdo, né, e nem número de questões, até porque essa prova só tem 14 questões e hoje vocês trabalham com provas com 20 questões. Então, vamos analisar questão a questão de forma rápida. Eu vou corrigir todas as questões para vocês, então vocês vão ter acesso a cada uma delas e vão poder rever quantas vezes vocês quiserem e tirarem todas as dúvidas que tiverem também. Então, vamos lá. A questão número 1 dessa prova é essa daqui, né? A gente nota que é uma questão relativamente simples, porque ela fala assim, n é um número inteiro positivo, então qual é o valor de, aí tem uma expressão, será sempre igual a, aí vem aqui algumas possibilidades. É uma questão tranquila, né? Trabalha aí com o conceito de exponencial. No caso aqui a gente tem um n mais 1, né? Vai usar uma propriedade aqui do exponencial para abrir. No final das contas vai terminar em menos 2 elevado a n e vai ter um númerozinho na frente ali do menos 2. Mas aí faz uma análise do n, percebendo ali as alternativas. Tem que dar uma paradinha, pensar no n, né? Fazer alguns testezinhos, mas não é complicado. O assunto aqui seria exponencial. Vamos passar para a questão número 2. A questão número 2 é uma questão que envolve aí a ideia de log, fala de um satélite que será levado ao espaço no foguete e tem um consumo de combustível que é calculado através dessa lei e a gente percebe aí que é uma lei que contém log. Já ele explica que C é o consumo em toneladas e T é o tempo em horas. Para colocar o satélite em órbita, o foguete deverá percorrer uma distância de 56 mil quilômetros a uma velocidade média de quilômetros/hora. Com base nessa informação, o físico responsável pelo cálculo chegou à conclusão de que o foguete, para cumprir a missão, terá um consumo de combustível igual a quanto, né? Com essa ideia que ele passou aqui, se calcula o tempo, regrinha de 3 básica, não precisa saber nada de física, e aí calcula o tempo, usa o tempo na lei, usa as propriedades log e calcula o consumo. Questão relativamente tranquila, sem muitos problemas. Aí vem a questão número 3, essa daqui talvez a mais fácil da prova. Ele deu um gráfico, é uma função do primeiro grau, e ele pede a lei dessa função aí. Então, questão muito simples, tem várias maneiras de resolver. Então, usem a criatividade para trabalhar essa questão. Hoje em dia, não vai cair mais uma questão desse tipo, né? Ela é muito trivial. Primeiro grau, normalmente, quando ele aparece envolvendo ali os conceitos, entre outros assuntos, mas sempre está presente, é bom a gente estar atento. A questão 4, ele fala sobre o valor de revenda de um carro, aí tem ali a lei. A gente percebe que é uma lei exponencial, então tem um conceito de exponencial aplicado aí à matemática financeira. Então seria também conceito de PG. Tá, pessoal? Mas é um conceito de matemática financeira e exponencial, feitas as devidas trocas aqui, se chega ao valor que ele quer, a porcentagem. Bem tranquila a questão, não é difícil. A questão número 5... a gente nota que é um sistema, né, um sistema linear, montou o sistema ali 3×3, vai dar um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, bem tranquila também, é um conteúdo de segundo ano, fácil de resolver. A próxima questão, que é a questão 6, ela é uma questão que envolve PG, ele fala em PG e PA aqui, mas no final das contas ela vai envolver uma PG, basta construir 3 termos ali de uma PG, que chega-se rapidamente à ideia ali da razão. É uma questão relativamente tranquila, tem a ideia de lucro, envolvendo a ideia de matemática financeira, mas que não é necessário ter conhecimento de financeira para resolver a questão, é bem tranquila. Essa questão 7 aqui, ela trabalha com análise combinatória, é uma questão que ela dá um pouquinho de trabalho,
porque nós temos que montar aí 3 partes, né? Ela é dividida em 3 partes, e cada partezinha nós vamos encontrar 2 etapas, mas não é uma questão assim muito complexa, apesar que tem que parar, pensar, montar as possibilidades ali, e depois no final faz uma soma e encontra um resultado. É uma questão boa. A gente aplica os conceitos de análise combinatória com um grau um pouquinho maior, mas nada demais também. A questão número 8, ela envolve regra de 3, né? Você trabalha em alguns momentos com regra de 3 e também com volume do paralelepípedo. E depois com regra de 3, aplicando regra de 3 2 vezes. E aí se chega na resposta que ele quer. As partes por milhão aqui é um conceito, mas é relativamente tranquilo trabalhar com isso. A questão 9, ela trabalha ali dentro da trigonometria, é a parte da lei dos cossenos, é uma questão extremamente simples. Ele dá aqui 2 lados e um ângulo entre os 2 lados e perde o terceiro lado. Então, apesar de ter uma história, aquela coisa toda, é uma questão que se resolve de forma muito tranquila. A questão 10 também é uma questão de trigonometria, envolve aqui a trigonometria no triângulo retângulo. Problemas desse tipo são problemas relativamente simples, aplicamos tangente 2 vezes e a resposta sai de forma muito tranquila, através de um sisteminha muito simples. A questão 11, pessoal, é uma questão de logaritmo, é o gráfico, né? Trata da função logarítmica, tem um gráfico aqui e tem aqui 2 retângulos, sob, né, o gráfico, e aí ele pergunta qual é a soma das áreas. Essa questão ela já caiu mais de uma vez, né, esse modelo, na SpaceX. Não é difícil, né? A gente tem que saber qual é a base, que é bem simples, e qual é a altura. A altura vai depender, então, da imagem. A gente vai pegar os valores aqui, 2, jogar na lei e descobrir a imagem, vai ser a primeira altura. Vai pegar o 3, vai jogar na lei e vai descobrir a segunda imagem, que é a segunda altura, e bem tranquilo, acha a área do retângulo 1, a área do retângulo 2, soma as 2 áreas, é um problema bem fácil. A questão 12 envolve também trigonometria. Nesse caso aqui é uma identidade trigonométrica, né? Antes de procurar a imagem, nós vamos reduzir essa expressão de tal maneira que ela fique bem mais simples de trabalhar e no final chega a uma coisa que é muito tranquila. Então é uma questão que tem que ter domínio de transformações, né, ali na trigonometria, para poder chegar numa expressão muito mais simples. É uma questão fácil. Essa questão 13, ela é uma questão que envolve semelhança de triângulos, né? E além disso ainda envolve a trigonometria no triângulo retângulo. É talvez uma das questões mais difíceis da prova, mais pelo formato dela, mas não necessariamente uma questão tão complexa, né? É mais que tem que montar a geometria, tem essa coisa da gente enxergar, de perceber. Então é muito cuidado, envolve geometria plana, envolve trigonometria, e aí é uma questão de paciência. Talvez para poder montar a estrutura, mas depois que monta também é muito fácil. A questão 14 é uma questão simples, porque ele já fala que o hexágono é irregular, tu não precisa nem provar nada, né? Aí ele pede a área, né, do hexágono regular, e ali ele dá a aresta do cubo, e a gente precisa apenas achar o lado do hexágono regular. Achou o lado, a gente já sabe que a área de um hexágono regular são 6 vezes a área de um triângulo equilátero, encontra a área de um triângulo equilátero, multiplica por 6 e está aí a área do nosso hexágono regular. Pessoal, é uma prova relativamente tranquila, tirando a questão 13, que daria mais trabalho, a 12, mais pela identidade trigonométrica e por testar valores no final. Tá? Essa aqui é muito simples, a 11. A questão 10 é muito tranquila, a 9 é muito tranquila também. A questão 8, mais pelo entendimento da questão e dessas partes por milhão, que às vezes o pessoal não tem muito costume de trabalhar com isso, acaba se enrolando um pouco, mas é uma questão tranquila. A questão 7, essa questão daria um pouquinho de trabalho também, né? Mas não necessariamente ela é muito complexa, está dentro daquilo que a gente estuda na análise combinatória. A questão 6 envolve a ideia de PG, então basta construir. A 5 é um sistema bem fácil, montou o sistema, resolver é bem tranquilo. A questão 4, que vem essa coisa da revenda, tal, que de repente hoje vocês pegando essa questão, acham que precisa ter conhecimento de matemática financeira, e a questão é muito básica. Tem o conceito de desvalorização ali, mas dá para sair.
A questão 3 é de graça, questão dada. A questão 2, propriedades de log, também é uma questão muito tranquila. E a questão 1, voltando nela, né, a ideia da exponencial. Pessoal, é isso. Ficamos hoje por aqui. Amanhã eu faço comentário da prova de 2006. Boa noite, tchau.